Engraçado. Sorria, Jesus te ama. Como é que tem mais aí? Engraçado, né? De Deus a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo, é a sua web rádio e TV. E este é mais um programa da Igreja Batista Boas Novas, como acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Estamos aqui para mais um programa Boas Novas na web. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a santa e bendita Palavra de Deus. Celebrar nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você que nos acompanha, seja bem-vindo e gostaria que você pudesse nos dar um feedback como está chegando aí a nossa imagem e o áudio. Nossa imagem aqui está com um pequeno detalhe e gostaria que você pudesse estar nos dando esse feedback aí. Como está o nosso áudio, a imagem, está tudo bem aqui? Então, pessoal que já está aí no chat, como está a nossa imagem chegando até você e o áudio? Tudo tranquilo por aí? Lucielen, Helena, Luísa, Kátia Constant, Daniel Constant. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos por aí? Muito bem, vamos continuar, porque se tiver alguma interferência muito relevante, nós podemos retomar a transmissão. Muito bem. Quero convidar você a estar conosco em um de nossos encontros. Obrigado, Lucélia. A imagem está tranquila aí? Tudo ok? Então tá bom. Maravilha. Quero convidar você que está nos assistindo e você também que está aí, que já faz parte da nossa congregação, da nossa igreja. Você pode também compartilhar, convidar pessoas agora. E quero deixar aqui o convite para que todos possam estar conosco em um de nossos encontros. Nosso tempo fica na rua 8 de dezembro, número 528, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, 9h30 da manhã. E temos o grupo de crescimento cristão, depois segue-se o culto,
Nesse período, as crianças ficam numa programação, num ambiente especial para elas. E à noite, a partir das 19 horas. Nesse próximo domingo, é o domingo da consagração da família. Quero convidar você a estar conosco. Começamos o dia com um café das famílias, momento de confraternização, e depois segue-se uma programação, uma palavra especial, um culto focado na família, no fortalecimento da família. Desafio você a fazer esse investimento na sua vida, no seu casamento, na sua família, indo à casa do Senhor, no dia do Senhor, com todos os seus, e ali passar um tempo de recarregar, para recarregar as baterias espirituais, para ter a sua vida, a sua fé edificada. Mesmo porque domingo é o dia do Senhor e é importante que estejamos na casa do Senhor, voltados para o Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus e assim vamos estar buscando a direção de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Estamos orando pelas famílias do Brasil, orando pelo Brasil, orando pelas igrejas do Brasil e agradecendo a Deus as bênçãos recebidas, orando também pelos enfermos. Deus tem respondido o clamor dos nossos corações, Ele ouve as nossas orações. Vamos então falar com Deus, vamos orar. Oremos então. Querido Pai, amado Deus, com muita alegria estamos nesse momento como igreja reunida, mesmo através da internet, para juntos compartilhar uma porção das Sagradas Escrituras. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Louvamos ao Senhor e agradecemos pelas orações respondidas, pelas curas, pelas intervenções médicas bem-sucedidas. Louvamos ao Senhor pelo pão de cada dia, pelas provisões materiais e espirituais. Louvamos ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos, Senhor, a vida de todos os aniversariantes desse dia. Que a boa mão do Senhor possa estar sobre cada um deles, concedendo muitos anos de vida, com toda sorte de bênção. Tudo para a glória do Senhor Jesus. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor para a nossa nação, para as famílias brasileiras, cada lar, cada casa, os casamentos, crianças, jovens, adolescentes, todos possam ser alcançados pelo Senhor, pela bendita e pela santa paz do Senhor. Que o vento do Teu Espírito possa estar soprando nesta nação, nos quatro cantos dessa terra, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor Deus abençoe o Brasil. E tudo que não provém do Senhor, o Senhor retire da nossa nação. Amém. Que haja alegria, que haja paz, que haja unidade, que haja prosperidade no seio da nossa nação. Abençoa, Pai, as igrejas, o Teu povo, que o Senhor possa estar, ó Deus, ministrando no coração do Teu povo tudo o que nós precisamos para continuar falando de paz, de alegria, anunciando a mensagem de restauração, de salvação, a mensagem de esperança e fé para toda a nação. No nome santo do Senhor, que o Senhor nos dirija nesse programa, que onde chegar a nossa imagem e a voz, que ali chegue a bênção do Senhor, por causa da palavra do Senhor, que vidas sejam tocadas, corações sejam edificados, que seja um tempo de salvação, de libertação e cura. Oramos, Pai, com muita gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quem está contente aí, fala glória a Deus. Coloque aí, pelo menos 10 vezes no chat. Se você tem um pedido de oração, você pode também estar compartilhando esse pedido de oração ou usando um dos nossos canais para poder estar transmitindo o seu pedido. Nós vamos estar incluindo a sua demanda
na nossa agenda de oração. Estou identificando aqui algumas pessoas, Aldilene, família, glória a Deus, Aldilene, Deus é bom, não é? Kátia Constant, muito bom, vamos convidar as pessoas, se você assim ajuda esta mensagem a alcançar a muitas pessoas. Muito bem, hoje vamos continuar mais uma meditação sobre a profecia de Amós. Quero convidar você a estar acompanhando esta meditação, cujo o tema é Acolhendo a Palavra de Deus. E esse nosso encontro, não sei se vamos concluir aqui, mas sobre esse tema é exatamente a conclusão das meditações que já foram ministradas, que estão tem como base os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Amós. Por que estamos voltando aqui? Porque essa introdução do livro, as palavras iniciais, elas são importantes, porque é uma palavra do profeta forte, muito forte. É uma palavra que é dura para nós e uma palavra necessária. Mas quando a palavra é forte, é dura, a tendência nossa é ficarmos resistentes, refratários à palavra. Daí porque então vamos estar fazendo esse fechamento, cujo tema é acolhendo a palavra de Deus, porque Amós fala num tempo de muita dificuldade no meio do povo de Deus em todas as nações. E diante daquela situação, Deus chama Amós para uma palavra muito pesada, vamos dizer assim, mas muito necessária. Então, vamos pensar um pouco sobre este tema proposto, não é? Acolhendo a palavra de Deus. Como disse o homem de Deus, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Diz assim, as palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse, o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do carvalho. Começa com muita dureza essa palavra, e nós então já sabemos que essa palavra de Amós tem a ver com o pacto de Deus, né, com o homem, e tem a ver também com o pacto de Deus de salvar todos aqueles que crêem. Quando Deus ruge ou fala, né, tanto aos prados dos pastores quanto ao cimo do Carmelo, como está aqui, e diz que haverá luto e seca, né, nós temos que entender, primeira coisa, que mesmo que isso não acolhemos bem em nosso coração, não soe bem em nosso ouvido, é a palavra de Deus. E seja como for, ela precisa ser acolhida em nossos corações. Ou seja, as palavras dadas a Amós mostram que Deus é um Deus de disciplina. Uma palavra que eu vou falar aqui, que às vezes a gente resiste em falar, porque tem até preocupação das pessoas se afastarem, mas é a palavra de Deus. Deus é um Deus de juízo, é um Deus de correção, é um Deus que está a trabalhar para pôr as coisas no lugar, para reordenar todas as coisas. E a palavra dele, então, é uma palavra de correção quando as coisas precisam de correção, como era o caso do povo de Deus e de todas as nações na geração de Amós. Vimos que Deus falou e Deus fala com autoridade, né?
E para que o povo entendesse qual seria essa autoridade da fala de Deus, o profeta diz que é como um rugido de um leão, né? Diz que abalando os lugares de pastoreio e o refúgio de Israel, como disse ali, né? Tanto os prados de pastoreio quanto o cimo do Carmelo, lugares de pastoreio, de cultivo de trabalho e o lugar também de descanso de Israel, né? De refúgio, de proteção. Deus falou por meio de um homem. Eu quero enfatizar, já enfatizei isso aqui, mas sempre quando estamos lendo e estudando essa profecia, há um grande reforço nesse aspecto. Deus falou através de um homem a um povo em tempo de prosperidade. Lembra a penúltima ministração? Mas ele falou com uma autoridade tremenda ali, não é? Então, qual a relação dessa profecia de Amós, dessas palavras, dessa ênfase disciplinadora de Deus com a nossa vida prática? Depois dessa ministração, vamos entrar então em cada detalhe da profecia de Amós. Então, em primeiro lugar, ensina sobre a natureza pessoal e comunicativa de Deus. Deus é um ser pessoal que se comunica. Não vamos pensar em Deus como uma entidade que fica distante de nós e que a gente tem uma mera impressão de Deus. Não. Ele é um ser de natureza pessoal e ele se comunica. E a sua comunicação, a sua fala, não é? Ela tem base na verdade. E tem base também na autoridade da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas costumam contestar, né, o mensageiro e se esquece da mensagem. Ah, porque o pastor é isso, é o homem que está falando, é a igreja tem problema, a igreja tem dificuldade. Tá, mas vamos pensar na mensagem. A mensagem é de Deus, é uma comunicação de Deus, ela tem base na verdade, ela tem autoridade e ela foi entregue à igreja, para que a igreja propagasse essa verdade. Homens de Deus foram levantados, como o profeta Amós e tantos, e depois, nessa era em que vivemos, aqueles que receberam essa palavra, que acolheram essa palavra, somos nós replicadores dessa palavra. Uma palavra não é minha, a palavra é de Deus. Sempre quando começamos aqui, lemos lá o texto onde se baseia aquilo que estamos falando. Então, estamos vendo aqui a natureza pessoal de Deus e a sua comunicação, né? A sua fala, no caso aqui, através dos profetas, cuja base é a verdade e tem como agente transmissor a igreja, que é o povo de Deus. Então, Amós inicia com um Deus que se revela. Ele não está falando assim, eu tive uma impressão, eu imaginei. Palavras que em visão vieram a Amós. Visão vieram da parte de Deus. E ele começou a falar em nome do Senhor. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, e fará ouvir a sua voz. O que importa é que é isso. Não importa se é Amós, se é Manuel, se é Joaquim, se é Paulo. A palavra vem da parte de Deus, né? E falou por meio de um homem. Num momento em que o povo estava totalmente distraído. Como já falamos, vivia um tempo de prosperidade e paz. Nem por isso Deus deixou de falar seriamente com o povo, com uma autoridade, como alguém disse, uma terrível autoridade, né? Então, isso é muito importante para nós. Paulo, quando escreveu à igreja de Efésio, ele deixou transparecer a autoridade do povo de Deus para falar em nome de Deus, não é? Então, diz assim, edificados sobre o fundamento, está falando dos crentes, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, olha aqui os profetas,
de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós somos firmados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, aquilo que os apóstolos nos ensinaram, que vem da parte de Deus, e também dos profetas. Então, isso quer dizer que hoje, para nós, estamos falando da aplicação para nós hoje, é através da Bíblia que nós temos a revelação da fala de Deus, da palavra de Deus, que deve fluir na boca do povo de Deus, indistintamente, seja pastor, seja que ofício a pessoa possa ter. Então, significa que a Bíblia ela é verdadeira, se é a palavra de Deus, ela é inspirada por parte de Deus, porque é a palavra de Deus, ela é o sopro, a voz de Deus. Então, se está na Bíblia, eu preciso acolher essa palavra no meu coração. É uma palavra autoritativa, tem autoridade, nela mesmo, por ela mesma, porque o que está nela tem vida, por isso que diz que a palavra é vida. O que emana dela faz mudar a situação, faz mudar ambiente, faz mudar a circunstância. É o poder da palavra de Deus. Ela é inerrante, não tem erro. Você que já tem um tempo de caminhada com Deus, você já deve ter ouvido e visto e assistido reportagem, lido, falando, colocando em xeque a certeza, a exatidão da palavra de Deus. Tem pessoas que se especializam em pegar um verso, confrontar com o outro, pegar uma parte isolada e tentar levantar dúvidas. Não adianta. Porque a palavra de Deus é inerrante, não tem erro. E ela é autoexplicativa. Você lê a palavra de Deus, ela mesmo vai se explicando. E também ela é suficiente, né? Foi assim que nos ensinaram os nossos pais reformadores na Reforma Protestante. Um dos princípios da Reforma Protestante, que é, a propósito, no próximo dia 31 desse mês, é o dia da aniversário da Reforma Protestante, eles, então, um dos pilares da Reforma é sola Scriptura, só a Escritura, né? Então, sejamos gratos a Deus pelas Sagradas Escrituras. Não importa se ela venha com uma canção, se ela venha na boca de uma criança, mas se é a palavra de Deus, nós precisamos acolher no nosso coração. Precisamos crer nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, como aquilo que vem da parte de Deus. E que a nossa mente, a nossa consciência seja iluminada dia após dia com o que vem da palavra. Que a nossa mentalidade seja configurada, né, conforme o que está nas Sagradas Escrituras. Para que assim, e para tanto nós precisamos o quê? Ter contato com a palavra, meditar a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra e praticar. Foi por isso então que Deus levantou um homem, mas esse homem, ele tem uma palavra dura, a gente vai ver isso aqui, mas uma palavra de Deus e que precisa então ser acolhida por nós. E vamos ver também aqui que essa palavra que veio de Deus através do profeta Amós, palavra dura, podemos usar o termo pesada, né? Palavra de juízo, mas você vai observar que a ênfase dessa série é um chamado à volta para Deus. Não é uma palavra dura para o Deus expulsando o homem da sua presença, não. É para trazer o Deus de volta para a comunhão. E essa palavra que vem de Deus, ela veio através de um homem, mas uma pessoa simples. É isso que é importante. É a palavra, Deus chama pessoas simples para a salvação, Ele chama os pequeninos, Ele chama as pessoas usando quem Ele quer, de acordo com os seus propósitos, né? Mateus 11, 25, nós vemos assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, aos humildes. Então veja assim que
Volto ao ponto que isso é importante. Hoje vivemos um tempo de muita crítica e até de ataque às Sagradas Escrituras, às vezes até por causa das pessoas que são os portadores da palavra. Mas vamos deixar o mensageiro de lado e vamos prestar atenção na mensagem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26 e 29, ele fala assim, muito importante esse texto, está com sua Bíblia aberta aí? Você pode anotar. 1 aos Coríntios 1, 26 e 29. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Olha, Paulo está falando aqui, que não são esses que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É isso que tem a ver tudo com o que aconteceu na época de Amós. Vimos que o povo estava numa boa, paz e prosperidade, nação do norte prosperando, nação do sul prosperando, o Israel dividido prosperando, e vem uma palavra, firme de Deus ali. Alguém diz assim, mas que coisa louca, esse fazendeiro aqui falando algo que não tem nada a ver. Olha, mas que tinha muito a ver. Então, assim Deus trabalha. Ele chama quem Ele quer, Ele habilita quem Ele quer, Ele tem como salvo quem Ele quer. E Ele chama pessoas simples para fazer a diferença em diversas áreas da nossa caminhada, como Ele quer. Assim Ele chamou Amós. Então, repetindo, essa meditação é para que nós estejamos valorizando a palavra, um profeta até não muito conhecido, Amós, e muito atual para esse dia. Parece que foi encomendada para nos dias em que vivemos e para a nossa nação. Mas Deus chamou quem? Amós. Olha, verso 1, já lemos, né? Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Jaós, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E lá no capítulo 7, verso 14 e 15, vai dizer assim, olha só, já depois de transcorrida, desenrolar a sua profecia, encontramos lá capítulo 7, verso 12 em diante. Depois Amazias disse a Amós, olha o que foi dito para Amós, por isso que eu estou reforçando essa palavra aqui. Vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas sai daqui. Olha só. E respondeu mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é santuário do rei e casa real. Então, você quer profetizar? Vai profetizar longe de Betel, aqui é santuário do rei, casa real. Vai para longe, vai para outro lugar, vai para Judá. Olha a resposta de Amós. Respondeu Amós dizendo a Amazias, eu não sou profeta. Olha que coisa interessante. Ele diz, eu sou profeta, aqui meu crachá de profeta. Olha o que ele falou, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Olha o que ele diz, mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza a meu povo Israel. Não é bem diferente? Você fala assim, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou apóstolo, eu sou não sei o quê, vice-querubim. Tá. Ele falou assim, não sou nada disso, não tenho nem ascendente de profeta, mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, de cuidar do meu rebanho. E o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. Aí ele falou assim, agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes, não profetizes contra Israel,
nem fales contra a casa de Isaac. Mas esse vá, em outras palavras, né, a palavra de hoje, mas você vai ouvir. Você vai ouvir o que eu tenho a dizer. Então, olha que poderosa essa palavra. Por quê? Você perguntaria assim, mas por que foram falar assim com Amós? Porque as pessoas estão como hoje, com um comichão no ouvido, para ouvir só o que eles querem, aquilo que é a sua expectativa. E quando vem uma palavra que não lhe agrada, aí vão colocar em prova o mensageiro, não a palavra. Mas aqui o que fez Amós? Falou assim, olha só, eu só sou o mensageiro. E Deus mandou falar e ouve a palavra do Senhor. Interessante, né? E, para concluir, aprendemos também aqui que mesmo em tempo de prosperidade e paz, né, que prosperidade e paz são bênçãos, eu vi essa frase, me apropriei dela, são bênçãos relativas, não são absolutas, são coisas boas, como já dissemos, coisas boas, mas prosperidade e paz não pode ser vista como o fim em si mesmo. E achar porque estamos prosperando e estamos em paz, é porque não precisamos de ouvir a palavra de Deus, não tem nada a ser corrigido na nossa vida. Então, qual é o conselho? Vigilância permanente nos dias bons e nos dias maus, né? Estarmos atentos, o quê? A palavra de Deus. Daí porque o nosso convite hoje é que nós possamos estar disponíveis, sermos acolhedores quanto à palavra de Deus. Ela não nos agrade ou ela nos agrade, mas que nós possamos estar atentos e receptivos à palavra de Deus. Daí o tema dessa meditação, acolhendo a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua casa, e que você possa estar, tomar uma aguinha aqui, que você possa estar receptivo à palavra de Deus. Que Deus abençoe sua casa, abençoe a sua vida, que tenhamos um excelente restante de noite, uma sexta e sábado abençoado e um domingo, todo mundo na casa do Senhor. Amém, queridos? Foi uma alegria contar com a sua audiência, com a sua presença. Não se esqueça de compartilhar essa palavra e dar o seu ok para que cada dia o que fazemos aqui possa tocar mais os corações, tudo para a glória do nosso Senhor. Eu encerro dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e glória a Deus. Quero deixar com você aquele abraço duplo, meu e da Lígia, para todos vocês.